Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo de número 13. Mateus capítulo 13, versículo 13, vai dizer assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado. Perdão. Estou olhando o versículo 18, é o versículo 3, amém? Diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu bom fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Agora o versículo de número 18, vai dizer assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Obrigado, pastor. No seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, mas o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Se assente neste momento, amém? Aleluias. Deus maravilhoso, aleluia. É santo, ó Pai. Feche seus olhos. Deus, eu coloco a minha vida diante do teu altar e este clube, Senhor. Pai, que não venha ser eu pregar, mas sim o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Pai, neste momento eu dou legalidade ao teu Espírito Santo de Deus a trabalhar neste lugar, ó Pai. Deus, celestializa este lugar, Senhor, ao ponto que as nossas mentes, ó Pai, possam sair do chão, os nossos pés possam, Deus, tocar no céu, Senhor. Pai, que uma porção do céu, Deus, seja derramada nessa noite, ó Deus. Pai, que nós venhamos, ó Deus, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade que é do Senhor, ó Deus. Eu sei, Deus, que tem vidas aqui, Deus, que não sentem mais a tua presença. Eu sei, Deus, que tem vidas aqui que já queriam estar em casa, talvez vendo uma novela. Eu sei, Deus, que aqui tem vidas, Deus, que estão em depressão. Pai, não sou eu que posso ajudar, mas sim o agir do teu Santo Espírito, ó Pai. Por isso, ó Deus, que não venha ser eu falar, ó Pai, porque eu sou incapaz. Deus, eu sou imperfeito. Pai, eu sou um pecador, ó Pai. Ah, mas Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Vem nesta hora, Espírito Santo de Deus. É o Senhor, ó Pai, que convence o homem do pecado e do juízo. Por isso, ó Deus, fala conosco. Fala, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, eu coloco tudo que acontecerá, Deus, daqui para frente. Deus, que não seja eu, que não seja o forçar da minha voz, nem o entoar dela, mas seja a ação do teu Santo Espírito, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Querido, nós vemos um trecho da palavra do Senhor, e aqui nada mais, nada menos é o Senhor Jesus falando. E Jesus, ele gostava de fazer parábolas, de dar exemplos, porque fica mais fácil. Fica mais fácil o entendimento, fica mais fácil a compreensão quando nós damos exemplos.
Quem aqui nunca fez uma coisa sem saber por que tinha que fazer, né? Às vezes, geralmente, nós entramos em algum trabalho, algum serviço, a pessoa fala, não, faz isso que isso aqui vai dar certo, mas não explica o porquê daquela tarefa, o porquê de ter que fazer daquela forma. E nessa noite eu queria falar sobre um pouco sobre entendimento espiritual, porque se nós não entendermos o porquê nós vamos à igreja, um pouco o porquê nós se relacionamos em espírito com Deus, fica vago. Se nós não entendermos por que nós se relacionamos com Deus, porque eu tenho a necessidade de vir à igreja, a necessidade de ter um relacionamento todos os dias com o Espírito Santo, fica algo muito vago. E talvez a nossa falta de interação com o Espírito Santo de Deus, a falta de vontade que nós temos de conhecer, de nos aprofundar com Deus, é porque nós não entendemos o porquê nós devemos ter esse relacionamento. Na quinta-feira eu falei com os adolescentes, eu fiz uma pergunta para eles, eu perguntei para eles, por que vocês vêm à igreja? E foi interessante porque alguns responderam, e todos responderam mais ou menos, né, igual. Só que eu achei muito honroso da parte deles, porque alguns, muito sinceros, né? Alguns responderam, não, eu não sei por que eu venho para a igreja. Outros falaram, eu venho porque meu pai me manda, minha mãe me manda, se eu não vinha, fica de castigo, vai ser pesado, né? Enfim, mas isso eu gostei porque foi sincero. Porque se a gente não entende, meus irmãos, porque nós, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui, então nós estamos perdendo tempo. Você que vem de fora está gastando dinheiro à toa, combustível, pedágio. Não é? Por que você já fez essa pergunta? O que te faz vir aqui? O que nos faz? Qual é a nossa motivação de estar aqui? É um protocolo? Todo domingo eu estou acostumado à igreja, por isso eu venho. Uma vez uma jovem perguntou, Tiago, é pecado ouvir música secular? Eu falei, depende. Porque na Bíblia não fala. Mas isso vai te aproximar de Deus? Sim ou não? Então nós precisamos entender que tem coisas que a palavra de Deus não vai dizer deliberadamente, mas se não nos aproxima de Deus, não serve, não presta. E eu não quero, nós precisamos entender isso. Só que existe uma responsabilidade nossa em ouvir a palavra de Deus e fazer ela frutificar em nós. Lá em Apocalipse 2, mais de 6 vezes vai dizer a seguinte palavra: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu nasci no berço cristão e por muito tempo eu achei que aquele versículo, né, que fala que nós somos selados nele, né? Então, uma vez salvo, eu vou estar sempre salvo. Mentira. A salvação ela é imediata. Sim, se eu falar aqui alguém que está desviado, você aceita Jesus? Sim, imediatamente nós somos salvos. Olha o ladrão da cruz. Mas o processo da santificação vai durar a vida inteira. E cumprir o chamado de Deus vai custar tudo que nós temos. Então há uma responsabilidade nossa em ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Por isso que Jesus ele está usando essa parábola. E quando ele fala na questão da terra, quem é agricultor sabe que uma boa semente ela é importante para o plantio. Mas a terra é o principal. A terra é o mais importante. Como que uma semente que num lugar germinou e produziu, em outro ela foi sufocada por espinhos, em outra ela até cresceu, mas por não ter raiz, o sol veio e queimou elas, porque ela não conseguiu buscar nutrientes da terra. Em outro lugar ela nem conseguiu crescer. Por quê? Porque há uma responsabilidade da preparação do solo. Há uma responsabilidade nossa em preparar o nosso coração para estar aqui nessa noite. Nada que eu fale aqui, até mesmo com a ação do Espírito Santo de Deus, por mais que o Espírito Santo de Deus é ele que convence o homem do pecado e do juízo, mesmo que ele queira agir, se nós não dermos legalidade para ele agir no nosso coração, não adianta. Eu posso preparar o melhor sermão, eu posso trazer aqui o melhor ensinamento, o Espírito Santo pode bater na porta, não vai surtir efeito. Por quê? Porque o nosso coração está distante de Deus, o nosso coração não está preparado, não há um desejo, não há sede, não há uma busca intensa em nós em buscarmos a Deus.
E os discípulos ali, se você ver, eu acho incrível a palavra de Deus, porque o que dizem em Mateus, lá em Marcos existe uma revelação também, em João e Lucas. E lá em Mateus 4, versículo 3 e 8 vai dizer assim: ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, porque dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e a secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. No versículo 13 de Marcos 4 vai dizer assim, o versículo 12 vai dizer, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que você ensina por parábolas? E Jesus respondeu: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e a retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso, onde ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Marcos capítulo 4. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio pelas riquezas, por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma boa colheita, 30, 60 e a 100 por um. Então existe o que? Uma responsabilidade de nós deixarmos a palavra agir. Por quê? Porque talvez aqui no culto nós recebemos muita coisa de Deus. Quem nunca recebeu uma bênção, até mesmo uma profecia no decorrer de um trabalho, de um culto, e logo no outro dia, quando veio o teste para ver se nós acreditaríamos naquilo que Deus disse, na primeira esbravejada nós fazemos o quê? Nós vacilamos. A semente estava onde? Em meio às pedras. Da mesma forma, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, vem as tentações da vida, vem aquela vontade de pecar, e nós pegamos e falamos aqui, ó, Deus, até aqui eu deixo o Senhor trabalhar, mas daqui para frente sou eu que conduzo a minha vida, daqui para frente sou eu que vou tomar as decisões. Essa semente está caindo aonde? Em meio aos espinhos. E assim, meus irmãos, somos nós. E o problema de nós não deixarmos essa árvore, essa semente brotar dentro de nós, sabe o que é? É que nós nunca vamos passar de estágio, nós nunca vamos crescer em Deus, nós nunca vamos ser um cristão plenamente desenvolvido perante aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós vamos ser um crente, sabe por quê? Que sempre vai vir na igreja por causa de revelação, e quando Deus não me revelar o que eu quero, eu vou sair fora da igreja. Eu vou ser um crente que eu vou ter horário, olha só, 9, 8, 47. Nossa, eu vou ter horário para ir embora. Não que o horário não seja bom, tem que ter ordem e decência, mas a prioridade não é mais o reino. Se a árvore, se eu não deixo a fruta do Espírito crescer dentro da minha vida, o primeiro convite que eu recebo lá fora errado, eu vou aceitar. O primeiro namoro, a primeira coisa que surgia, a primeira festinha de aniversário, eu vou colocar na frente da prioridade de um culto, de um trabalho. Se Deus não é prioridade na minha vida, eu vou falar mais da vida dos outros do que cuidar da minha própria vida. Se nós lermos o livro de Isaías, os 5 primeiros capítulos, ele só vai falando, né? Nossa terra, arrependei-vos, 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 até que no capítulo 6, Isaías ele vai ter um encontro com os céus, ele vai ver a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele vai o quê? Condenar os outros? Não.
Ele vai olhar para si mesmo, porque o Evangelho ele não é uma janela que a gente fica olhando a vida dos outros. Pegar o microfone na mão, falar em línguas não me torna mais espiritual do que ninguém. Muito pelo contrário, a graça que me encontrou, ela tem que encontrar o meu irmão. Às vezes a gente aponta o dedo para o irmão, sabe por quê? Porque o irmão está precisando da graça. E é fácil eu apontar uma pessoa que está passando uma dificuldade que eu não tenho. Eu não tenho dificuldade com bebida. Eu posso ficar dentro de uma casa cheia de cerveja, de uísque, do que for. Eu não vou beber o tanto que eu bebo de água, né? Então é fácil eu condenar quem bebe. É fácil eu condenar, por quê? Porque eu não estou precisando da graça que aquele irmão precisa. E Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele se deparou consigo mesmo. Ele olhou para si mesmo e falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens impuros. Com quem nós temos andado, meus irmãos? Quem são as pessoas que têm andado do nosso lado? Se um relacionamento nos puxa para o pecado, não serve. Se uma amizade nos leva a pecar, não serve. O Evangelho nunca vai vir e massagear a nossa carne. Por isso que antes de pegar esse microfone eu estava ali orando. Eu falei: Deus, encha minha boca de amor, porque vai parecer que eu sou um santarrão aqui na frente. Vai parecer que eu não tenho pecados. Vai parecer que não existe momentos que eu também não me iro. Existe até aquela música da Luma Eupídio, né, que diz que eu não entendo, né, o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Por quê? Porque ela usa as palavras de Paulo: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que esse sim que eu quero, esse eu acabo cometendo. Esses somos nós. Quanta gente a gente talvez já matou, ou já foi morto. Quantas igrejas talvez a gente já passou e fomos magoados, fomos entristecidos por pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não deixaram, que não tiveram entendimento espiritual. Porque quanto mais eu tenho de Deus, mais misericórdia eu tenho dentro do meu coração, mais vontade eu tenho de estar perto de Deus, mais o desejo eu tenho de conhecer os segredos de Deus. Não se limite, meu irmão, minha querida irmã, somente isso aqui. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 25:14: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus possui segredos. Sim, há coisas que não vão ser reveladas ao homem, mas Deus possui segredos. Há coisas maravilhosas, há coisas grandiosas que nós podemos conhecer. Não é somente aqui, não se limite somente a vir à igreja, mas sim a conhecer ao Deus que restaura o casamento, ao Deus que nos dá uma porta aberta, ao Deus que nos transforma por dentro, um Deus que traz o ex-jogado a pregar. É esse o poder da palavra. É esse o poder que o Espírito Santo de Deus quer trazer. E quanto mais entendimento eu tenho, mais entendimento o que eu recebo. Porque Mateus 13:12 vai dizer assim: a quem tem será dado, e este em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, se a gente fica muito tempo se cultuar da igreja, a gente volta para a igreja e fica criticando tudo. A bateria está andando errado. Nossa, o Marquinhos só dá microfonia. Nossa, aquele limão da glória a Deus muito alto. Essas luzes aqui, nossa, está quente demais, está frio demais. Por quê? Porque o amor, o primeiro amor não existe mais dentro de nós. E a quem mais vai buscar, mais ele vai ser acrescentado. Só que aquele que não tem é o que? É tirado. Nós precisamos, irmãos, ter entendimento espiritual para fazer o que? Essa planta crescer, a semente do Espírito Santo brotar dentro de nós. Para quê? Para que nós venhamos a amadurecer e a crescer e a desenvolver nosso relacionamento com Deus. Em Hebreus 5:11 vai dizer assim: quanto a isso, temos muito. Hebreus 5:11, se você quiser abrir aí, Hebreus 5, versículo 11, vai dizer: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós precisamos crescer como igreja. E o que eu acho incrível é que não tem tempo. Às vezes um cristão que está há 6 anos, há 6 meses na igreja, ele vai dar mais fruto que o irmão que está igual eu, desde os 6 anos de idade. Porque para Deus não importa o tempo, importa o coração e o quanto a pessoa está disposto a deixar Deus trabalhar. Querido, quanto você e eu, nós estamos dispostos a deixar Deus trabalhar? Porque o trabalhar de Deus vai doer. Deus mais vai tirar coisas de nós do que nos dá coisas. Deus vai mais tirar, nos arrancar. Porque o segredo não é muito em falar com Deus, mas se ouvir aquilo que Ele tem. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu não preciso falar para Ele do que eu preciso. Eu não preciso dizer para Deus aquilo que eu necessito, eu só preciso ouvir a voz dele. Porque aí Ele vai me guiar, Ele vai nos aconselhar e nós tomaremos o que? As decisões certas. Um relacionamento que poderia me dar problema não vai dar mais. Um negócio que levaria minha empresa à falência, uma troca de emprego seria um caos. Mais para frente eu seria mandado embora. Tudo isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Por isso é importante nós o quê? Nós crescermos, nós avançarmos. Por quê? Porque a mente do Senhor ela é loucura. É loucura, meu irmão, você está aqui nessa noite. Quem era do mundão que o diga. Talvez quantas pessoas que estão aqui, que já vieram aqui nessa boate. Verdade. E talvez saíram daqui carregados, bêbados, ou até já brigaram aí na porta, eu não sei. Tem algumas pessoas indo, né? É ou não é verdade? Porque as coisas de Deus são loucuras, meu tio. Eu lembro quando a gente colocou LED na igreja, chamaram de boate, né? Eles estavam profetizando. Já falei isso aqui, onde nós estamos? Numa boate. É assim, é loucura. A religião não consegue compreender. Onde você congrega? Ah, eu congrego numa boate, né? Hoje, esse tempo atrás, eu fui convidar uma menina, pastor, você quer? Eu não vou à igreja. Eu falei, não, pode ficar tranquilo lá, a gente cultua de domingo numa boate, né? É lá no Clube do Paulo, pode ir lá, que não é, lá não tem nada de igreja. E é isso que eu gosto, porque Deus é loucura. O homem natural, ele não consegue compreender essas coisas. Ele não consegue. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 55, versículo 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Não se limite, meus irmãos. Talvez você não está entendendo o processo. Dói dizer não. Eu cuido de adolescentes, eu casei com 29 anos, eu sei, dói esperar, mas pior do que estar sozinho é casar com uma pessoa errada. Porque o casamento errado vai trazer muito mais dor do que uma solidão, do que aguardar em Deus. E eu digo para vocês, vai valer a pena. Vai valer a pena. E é loucura, meus irmãos. E é loucura. Vocês me acompanham aqui pregar. Desde a outra igreja, né? Eu me olho, às vezes eu vejo algumas coisas que Deus faz, me manda fazer, e eu fico até meio reconhecível. Porque nem eu olho assim e falo, nossa, é loucura essas coisas. É loucura, não tem como explicar. A paz que nós sentimos ao entrar neste lugar, ao receber, ninguém aqui está drogado. Ninguém precisou aqui abrir uma latinha de cerveja. Por quê? Porque aquele que bebe da água do Espírito Santo nunca mais terá sede. Você não precisa de uma bebida, você não precisa de uma lata de cerveja para sentir-se sozinho, para sentir o cara, para se sentir mais aliviado. Não, nós só precisamos beber da água do Espírito, Marquinhos. Só que o segredo, meus irmãos, para nós termos e para nós desenvolvermos o entendimento espiritual. Agora eu precisava que você abrisse 2 textos. No Mateus capítulo 14, vai dizer assim, Mateus capítulo 14. Eu trouxe bastante texto para ninguém falar assim, heresia, né?
Não, está amarrado. É a palavra, amém? Porque o que liberta não é a gritaria, não, é a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo, aleluia. Então, Mateus capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim, vou mandar rapidinho aqui, tá? 14, 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles respondendo: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, Jesus falando, trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando o que? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos da mão dos apóstolos, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos, e este às multidões. Amém? Abra rapidinho aí em Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, versículo 1. Amém? Vou ler rapidinho. Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse para ele. Irmãos, ali em Mateus capítulo 14, nós vemos o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Todo mundo conhece, eu não vou me atentar a isso. Já estou encerrando, amém? Então, ali Jesus, ele pegou e falou assim: olha, dê vocês, discípulos, para o povo que de comer. O pão estava onde? Na mão dos discípulos de Deus. Só que eles falaram assim: mestre, nós só temos 5 pães. Eles oraram o quê? O natural. Amém? O natural. E ali Jesus teve o quê? Que pegar de sua mão e fazer a multiplicação dos pães. Já aqui em Atos 3, se você voltar um pouquinho em Atos 1, existe o quê? Uma promessa de Deus, que ele ia deixar o quê? Um que viria após ele, que o explicaria todas as outras coisas, que vos ensinaria, que é o Espírito Santo. Eu por muitos anos eu achei que o Espírito Santo ele é um opcional, não tem como. Meus irmãos, nós vivemos aqui sem o Espírito Santo de Deus, não tem como, porque Deus Pai está no céu, Jesus ao seu lado, e quem age aqui na terra é o Espírito Santo, e é Ele que revela a pessoa de Jesus, é Ele que nos ensina, é Ele que nos convence do pecado. E ali os discípulos, juntamente com mais alguns, ficaram aqui aguardando o dia da chegada do Espírito Santo. Atos 2. E aqui em Atos 2 eles receberam o que? A visitação do Espírito Santo. E aqui em Atos 3 eles já estavam cheios do Espírito Santo. E nesse momento ali Pedro e João estavam indo para um templo. Quando eles olharam que um homem que era coxo de nascença, ou seja, esse homem nasceu com essa deficiência. Ele nasceu deficiente. E aquele homem ele foi pedir uma esmola. E Pedro e João não olharam o natural naquele momento. Eles disseram assim, olha lá, versículo 4. Ele diz assim: olhem para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber o que? Alguma coisa natural. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso acontecera. Qual é a diferença de quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos o entendimento espiritual? É o que? É que nós não olhamos mais a situação pelo natural.
Quando você está cheio do Espírito Santo, você não olha, minha irmã, o seu marido como um problema, mas sim como um lugar, uma pessoa que, se ele está indo no bar, beber, não, ele vai para um monte ainda com você orar. Ele vai vir para a igreja, para os cultos de orações, para o culto de ensino, para o domingo à noite. Ele vai frequentar mais a igreja do que o bar. Quando você tem um natural, você não olha uma despedida, uma demissão como o fim da sua vida. Não, você olha como uma oportunidade de Deus te dar algo melhor. Você não olha o término de relacionamento como fim, como um término, nossa, eu vou morrer. Não, você vê que aquilo não era de Deus para a sua vida, e o que Deus tem é muito maior e é muito melhor. Por isso nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus crescer dentro de nós. Para quê? Para que Ele trabalhe em nós, para que Ele nos forge, para que Ele nos mude por dentro, para que Ele venha e restaure aquilo que antes uma vez já brilhou. Quantos que estão aqui assentados talvez já foi usado na presença de Deus, meu irmão? Quantas vezes talvez Deus já te usou poderosamente, e hoje talvez os espinhos, as lutas, as dificuldades, mágoas, ressentimento de pessoas foram que sufocando a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E a minha oração nessa noite é para que Deus arranque todo o tapão do ouvido e toda a venda dos olhos, para que nós possamos enxergar qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E a palavra de Deus em Tiago 4:5 vai dizer assim, a parte B: o Espírito que habita em nós tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. O que acontece muitas vezes, não é que Deus deixou de falar, não é que a igreja brasileira está pegada, sim, o reflexo da igreja do país. O Brasil não está assim, porque a gente pegou porque assim mesmo é o fim dos dias. Não, é porque nossa igreja, como igreja, a gente não tem sido relevante. Nós não temos sido mais efetivos. A gente não tem buscado como deve. Porque se a igreja, se nós mostrarmos quem domina as nossas vidas, aí sim o governo vai mudar, lá em Brasília vai mudar. Porque o que muda a nossa vida, o que mostra quem está regendo a nossa vida, não são os nossos lábios. A palavra do Senhor diz, Deus exortando o povo de Israel: com a sua boca vocês me louvam, mas com seus lábios vocês me louvam, mas o seu coração está longe. Por isso que nós mostramos para Deus quem rege a nossa vida, não com o nosso lábio apenas. É importante sim, mas sim com as nossas atitudes. Quando vem o pecado, a gente se isola, não quer, porque isso vai matar a chama do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer: não deixe a chama do Espírito Santo que se apagar. E o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes. Se coloque de pé nesse momento. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele tem ciúme de nós. Está cedo ainda, querido. Feche seus olhos comigo. Não olha para mim, não. Você vai ver um cara imperfeito. Não, realmente. Você está falando: nossa, quem é esse rapaz que fala? Realmente eu não sou ninguém. Eu não mereço mesmo estar aqui, mas a graça de Deus, ela nos alcança nessa noite. Talvez você está aqui e você fala assim: nossa, eu não consigo, até tenho vontade. Até eu tenho vontade, eu sei, essa palavra falou comigo, eu tenho vontade. Eu sei que eu preciso, eu não tenho força. Sim, nós não temos força. Por isso que na palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele geme por gemidos inexprimíveis por nós, ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes. Muitas vezes ele quer falar conosco, mas a gente pega e coloca uma algema, a gente coloca uma tira na boca dele. Não, querido. Então coloca uma barreira, abre o seu coração. Se você está aqui nessa noite, peça para Ele encher a sua vida. Peça Ele encher a sua vida. Peça Ele te renovar de novo. Comece a falar com Ele. Deixa essa canção falar com você. Deixa essa canção, aleluia.
fácil semear assim quando a terra começa a semear. Aleluia. Isso, aleluia. Se renda a Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele não é educado. Aleluia. Deus, só o Senhor pode mudar vidas que estão aqui nessa noite. Pai, a noite de novo. Espírito Santo de Deus, a noite de decisão, Pai. Eu sei que neste momento, Deus, uma guerra está sendo travada. Por isso, ó Pai, adora os teus anjos, Senhor. Pai, tira, Deus, que toda algema, ó Deus, que tenha, Pai, impedido vidas que estão aqui neste momento. Pai, que tenha, Deus, impedido corações aqui, Deus, que dá passo na tua presença. Gente, ó Deus, que precisa
queria entregar o microfone, mas eu preciso. O Espírito Santo de Deus me incomoda a fazer um apelo aqui. Eu queria que você que sentiu que essa palavra falou no seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que sentiu que essa palavra realmente, porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, a caminhada é muito longa, às vezes a gente se sente seco, e às vezes nós precisamos estar renovado. Vestir máscaras às vezes não resolve, porque às vezes nós estamos sorrindo por fora, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro. Só Deus sabe como a gente coloca a cabeça no travesseiro. Se você sentir, vem cá, querido, vem cá. Mas tem que vir aí. Mas as pessoas, não. Aqui todos nós somos iguais. E eu queria externar esse apelo. E se você, não sei, se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus, eu queria que você viesse. Se tem alguém que não aceitou a Jesus ainda, ou você que está longe dos caminhos do Senhor, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Não pode ser uma alma. Vem para cá, Deus fala, não resista ao Espírito Santo. Que a palavra do Senhor fala que uma alma, quando uma alma se converte, a festa dos céus, aleluia. A festa dos céus, aleluia. Porque um dia eu também cheguei, eu fui à frente. Todos que estão aqui já vieram. Aleluia. É a ação do Espírito Santo. Você quer aceitar? Aqui não tem melhor, querido, não tem melhor como é nós. Vem pra cá. Eu queria que um membro, amém, viesse aqui e acompanhasse esses irmãos, amém? Aleluia. A festa, querido, nos céus, amém? Nós estamos em alegria. Aleluia. 3 irmãos chegando. 3 irmãos chegando, aleluia. 3 irmãos, aleluia. A salvação, isso é sinal de avivamento, aleluia. Ah, Espírito Santo, e se você se sente fraco, pode vir, vem à frente. Você precisa ser renovado, vem. Não é a viagem que vai te fazer feliz, não é um carro novo. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Vamos lá, intercessores, vamos. Orando, tua graça. Aleluia.
Glória a Deus. Guia-me. Guia-me para dentro de ti ouvir. Sobre as águas eu caminho. Aleluia. Onde quer que chame, leva-me. Leva-me mais fundo que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor. Levanta a sua mão, igreja, levanta a sua mão, estamos encerrando. Tenha uma ótima semana, aleluia. Que o Senhor mude a tua sorte hoje. E leva-me e a minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Baixa a sua mão, conosco. Terça-feira agora, às 19h30, estaremos lá no nosso templo, na rua Horácio Marana, número 97. Culto de oração. Quinta-feira, estudo bíblico. Agora preste atenção em algo. Chegou os novos pedidos para camiseta. Essa camiseta preta e PR. Se você quer ter uma camiseta, pede para a Gabi vai estar lá no fundo. Ela está fazendo pedido, ela está pegando os modelos, a numeração. Você faça o seu pedido com ela. Estamos comprando uma bateria eletrônica.